Entre todas as advertências espirituais de Padre Pio, uma delas se destaca pela gravidade e pela frequência com que ele a repetia. O pecado cotidiano que milhões de cristãos cometem sem perceber, quase automaticamente, e que corrói a vida espiritual como um veneno lento. Este pecado não é escandaloso aos olhos do mundo. Não é violento, nem ruidoso, nem visível como outros pecados graves. Ele nasce na boca, passa pelo pensamento e se espalha no coração. Padre Pio dizia que esse pecado fecha portas da graça, afasta o Espírito Santo e entristece profundamente o coração de Jesus. Segundo ele, é o pecado que mais desordena a alma, mais rompe a caridade e mais debilita a fé. O que é chocante é que a maioria dos cristãos o comete todos os dias, muitas vezes sem intenção de pecar, sem perceber sua gravidade e até achando que não faz mal algum. O pecado é este: a murmuração, falar mal, reclamar, criticar e julgar o próximo. Para Padre Pio, a murmuração é a ferrugem da alma, capaz de afastar Deus, destruir a paz interior e impedir crescimento espiritual. Neste roteiro, explicarei em profundidade o que Padre Pio ensinava sobre esse pecado, porque ele é tão destrutivo e como a alma pode libertar-se dele. Padre Pio citava com frequência a carta de São Tiago, capítulo 3, versículos 5 a 10. A língua é um pequeno membro, mas pode incendiar uma floresta inteira. Para ele, a murmuração era como um incêndio espiritual que destrói relacionamentos, quebra a comunhão, fere a caridade, semeia divisão, abre brechas para o maligno e escurece a alma que murmura. Essa comparação com o fogo não é exagerada, pois assim como uma pequena fagulha pode causar um grande incêndio, uma única palavra mal colocada pode destruir anos de amizade, confiança e paz. Padre Pio observava que muitas famílias e comunidades foram desfeitas não por grandes traições, mas por pequenas palavras repetidas ao longo do tempo. Jesus Cristo alertou no Evangelho de Mateus, capítulo 12, versículo 36, de toda palavra inútil, os homens prestarão contas no dia do juízo. Esta afirmação de Jesus revela algo profundo sobre a natureza da responsabilidade espiritual. Não seremos julgados apenas pelas grandes ações, mas também pelas palavras aparentemente insignificantes que pronunciamos ao longo da vida. Padre Pio ensinava aos seus filhos espirituais que cada palavra tem peso diante de Deus, cada conversa tem consequências eternas, e cada comentário deixa marcas invisíveis na ordem espiritual do mundo. Por isso ele insistia: vigie sua língua como quem vigia um tesouro precioso. Padre Pio ensinava que o pecado da murmuração não é apenas falar demais, mas ferir o outro com palavras, mesmo quando ele não está presente. Isso fere o amor. E tudo que fere o amor, fere a Deus, pois Deus é amor, conforme nos ensina a primeira carta de São João, capítulo 4, versículo 8. Quando falamos mal de alguém pelas costas, não estamos apenas cometendo um ato de covardia humana, estamos violando um dos mandamentos mais fundamentais do cristianismo: amar o próximo como a nós mesmos. Como podemos dizer que amamos alguém se permitimos que nossa língua o destrua na ausência dele? Padre Pio via nesse comportamento uma das maiores contradições da vida cristã. Pessoas que rezam pela manhã e destroem reputações à tarde. A murmuração revela também uma desordem interior profunda. Quando não conseguimos controlar nossa língua, demonstramos que ainda não alcançamos o domínio sobre nós mesmos que Deus deseja para cada um de seus filhos. São Tiago continua em sua carta, capítulo 3, versículo 8, dizendo que nenhum homem é capaz de domar a língua. Ela é um mal incontrolável, cheia de veneno mortífero. Padre Pio concordava com esta avaliação, mas acrescentava que, embora seja impossível para o homem sozinho dominar a língua, para Deus tudo é possível, conforme Jesus nos ensina, em Mateus capítulo 19, versículo 26. Com a graça divina, com oração constante, com vigilância e com o auxílio do Espírito Santo, podemos transformar nossa língua de instrumento de morte em instrumento de vida. Padre Pio ensinava que Deus não olha apenas para as palavras que pronunciamos, mas especialmente para o coração que as gera. A murmuração, portanto,
É um sintoma de enfermidades espirituais mais profundas que habitam em nosso interior. Ela revela impaciência, falta de misericórdia, orgulho escondido, falta de domínio próprio, dureza de coração e desejo inconsciente de se colocar acima do outro. Cada palavra negativa que sai de nossa boca é como um raio-x da alma, mostrando as feridas não curadas, os ressentimentos não perdoados, as mágoas não entregues a Deus. O santo de Pietrelcina costumava dizer aos seus filhos espirituais que antes de julgar a língua, era necessário examinar o coração. Jesus disse no Evangelho de Lucas capítulo 6, versículo 45, a boca fala do que o coração está cheio. Esta verdade evangélica era constantemente repetida por Padre Pio em suas direções espirituais. Se o coração está cheio de amargura, as palavras serão amargas. Se o coração está cheio de crítica, as palavras serão críticas. Se o coração está cheio de julgamento, as palavras serão julgadoras. Padre Pio ensinava que não adianta tentar controlar apenas a língua através de força de vontade. É preciso deixar que Deus transforme o coração. Quando o coração é renovado pelo Espírito Santo, as palavras mudam naturalmente. Assim, a murmuração cotidiana, ainda que pareça inocente ou até justificada em certas situações, mostra um coração que ainda não aprendeu a amar como Cristo ama. Para Padre Pio, esse pecado diário é um alerta da alma, um sinal vermelho aceso no painel espiritual que diz: há algo dentro de mim que Deus precisa curar. Ele dizia que devemos agradecer quando percebemos que murmuramos, pois isso nos mostra exatamente onde Deus quer trabalhar em nós. A murmuração é como uma ferida exposta. Dói, mas ao menos sabemos onde precisamos aplicar o remédio da graça divina. O santo Capuchinho explicava também que a murmuração tem graus diferentes de gravidade. Há a murmuração leve, que brota de um momento de fraqueza ou de cansaço. Há a murmuração habitual, que se torna parte da personalidade da pessoa. E há a murmuração maliciosa, feita com intenção deliberada de prejudicar o próximo. Todas são pecaminosas, mas cada uma revela um estado diferente da alma. Padre Pio tratava cada caso com sabedoria pastoral, sendo severo quando necessário e misericordioso quando possível, sempre buscando conduzir a alma para a conversão verdadeira e duradoura. Padre Pio ensinava que a murmuração entristece o Espírito Santo, e quando isso acontece, a alma perde graças que Deus estava pronto a derramar. Ele dizia em suas direções espirituais: a murmuração fecha o céu sobre a alma. Esta afirmação impressionante tem fundamento na Sagrada Escritura. São Paulo escreve na carta aos Efésios capítulo 4, versículos 29 a 30. Não saia da vossa boca nenhuma palavra má, mas somente a que for boa para edificar conforme a necessidade e comunicar graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Por que a murmuração tem esse efeito devastador de fechar os céus? Porque o Espírito Santo habita apenas em ambientes espirituais de caridade, mansidão, humildade, serenidade, verdade e gratidão. Estas são as condições atmosféricas, por assim dizer, que favorecem a presença e a ação do Espírito Santo na alma. Quando a alma murmura, cria-se uma atmosfera espiritual de negatividade, crítica, julgamento e amargura, que repele a presença suave da graça divina. É como se Deus dissesse: não posso derramar luz onde reina a escuridão das palavras. Padre Pio explicava que Deus respeita a liberdade humana, e quando escolhemos criar um ambiente de murmuração, Deus se retira discretamente. Esta verdade espiritual tem consequências práticas devastadoras para a vida de oração. Padre Pio notava que as pessoas que murmuravam muito tinham grande dificuldade de orar, de sentir a presença de Deus, de experimentar paz na oração. Elas reclamavam que suas orações pareciam não subir até o céu, que Deus parecia distante, que não conseguiam se concentrar durante a missa ou o terço. O santo Capuchinho explicava que o problema não estava em Deus, mas na barreira que elas mesmas criavam através da murmuração constante. Era como tentar encher um balde furado. Deus derramava graças, mas elas escapavam pelos buracos da murmuração. Padre Pio ensinou também que a murmuração impede o crescimento espiritual
e a santificação da alma. Ele costumava usar a imagem de uma planta. Se você quer que uma planta cresça saudável e forte, precisa protegê-la de pragas e doenças. A murmuração é como uma praga espiritual que corrói a planta da santidade. Ela impede que as virtudes floresçam, mata os frutos do Espírito Santo descritos em Gálatas capítulo 5, versículos 22 a 23, e deixa a alma espiritualmente fraca e doente. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19 nos adverte: não apagueis o espírito. Cada ato de murmuração é como jogar água fria nas chamas do Espírito Santo, que deseja arder em nosso coração. Padre Pio explicava que a murmuração machuca mais a alma que murmura do que aquela de quem se fala. Esta verdade espiritual surpreende muitas pessoas, mas é profundamente bíblica. O livro dos Provérbios, capítulo 18, versículo 21, nos ensina: a morte e a vida estão no poder da língua. Cada palavra negativa que pronunciamos volta ao nosso coração como uma sombra, pesando sobre nossa alma, roubando nossa paz, esfriando nosso amor, turvando nossa visão espiritual. É como um bumerangue espiritual. O mal que desejamos ao outro através das palavras acaba atingindo principalmente a nós mesmos. Padre Pio observava em seu ministério de confissão e direção espiritual que as pessoas mais amarguradas, mais infelizes, mais angustiadas, eram justamente aquelas que murmuravam constantemente. Elas criavam para si mesmas um círculo vicioso espiritual. Murmuravam porque estavam infelizes, e ficavam mais infelizes porque murmuravam. A alma se tornava cada vez mais pesada. A paz se dissolvia como sal na água. O amor esfriava como brasa apagada. A visão espiritual se turvava como vidro embaçado. Estas pessoas perdiam gradualmente a capacidade de ver o bem, de reconhecer as bênçãos, de apreciar as coisas boas da vida. Tudo se tornava motivo de reclamação e crítica. A murmuração cria um círculo espiritual negativo, onde a pessoa passa a viver sempre vendo defeitos, apontando falhas, criticando sem misericórdia. É a morte lenta da caridade, que é a maior de todas as virtudes, conforme nos ensina São Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13. Padre Pio alertava com veemência: quem murmura cava a própria queda. Ele via claramente com seus dons místicos como a murmuração destruía almas que poderiam ter sido santas. Pessoas com potencial para grande santidade ficavam presas em mediocridade espiritual, porque não conseguiam dominar a língua e abandonar o hábito de murmurar. O Salmo 15, versículo 3, descreve o homem justo como aquele que não difama com sua língua, não faz mal ao próximo, nem lança opróbrio sobre o seu vizinho. Padre Pio usava este salmo frequentemente para mostrar que a santidade e a murmuração são incompatíveis. Não se pode subir o Monte Santo de Deus, conforme descreve o início do Salmo 15, enquanto se carrega o peso da murmuração. A jornada espiritual exige que deixemos para trás este pecado, assim como um alpinista precisa largar pesos desnecessários para alcançar o cume da montanha. Padre Pio era muito claro e direto em suas advertências. A murmuração é porta aberta para tentações mais graves e para a ação do maligno. O demônio não pode entrar facilmente por onde existe caridade genuína, humildade verdadeira e amor fraterno. Mas ele entra com facilidade surpreendente onde há divisão, comentários maldosos, ofensas veladas, críticas injustas, fofocas venenosas, julgamentos apressados e reclamações constantes. São Paulo, na carta aos Efésios, capítulo 4, versículos 26 a 27, nos adverte: não pequeis na vossa ira, não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Padre Pio dizia aos seus filhos espirituais: quando o demônio quer destruir uma alma ou uma família, ele começa pela língua. Esta estratégia diabólica é antiga e eficaz. O maligno sabe que não precisa atacar diretamente com tentações espetaculares de pecados graves. Basta plantar a semente da murmuração, alimentá-la com pequenas irritações cotidianas e deixar que ela cresça até destruir relacionamentos, famílias e comunidades inteiras. É um ataque lento, silencioso e devastadoramente eficaz.
Muitas vezes as pessoas nem percebem que estão sendo manipuladas pelo inimigo através deste pecado aparentemente pequeno. Assim, uma casa onde se fala mal o tempo todo torna-se espiritualmente vulnerável a ataques mais sérios do maligno. Padre Pio via claramente esta realidade espiritual através de seus dons místicos. Ele conseguia perceber quando uma família ou comunidade estava sob ataque demoníaco através da murmuração. Os sinais eram claros: aumento de conflitos, multiplicação de mal-entendidos, endurecimento dos corações, divisões que pareciam impossíveis de curar, atmosfera pesada e opressiva no ambiente. O santo capuchinho explicava que o demônio usa a murmuração como uma espécie de ácido espiritual que corrói lentamente todas as estruturas de amor e união. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8 nos alerta: sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, anda ao redor como leão que ruge procurando alguém para devorar. Padre Pio ensinava que uma das formas principais pelas quais devemos ser vigilantes é exatamente no controle da língua. Ele dizia que o demônio ruge mais alto em ambientes onde há murmuração constante, porque sabe que ali encontrará presas fáceis. A vigilância espiritual começa pela guarda da boca e pela disciplina das palavras que pronunciamos. Padre Pio era especialmente severo com aqueles que murmuravam e depois iam se confessar, como se fosse um pecado leve ou insignificante. Ele enxergava com clareza sobrenatural as consequências devastadoras deste pecado e não tolerava que fosse tratado com superficialidade. Em seu confessionário, muitas vezes ele repreendeu pessoas duramente por este pecado, mostrando-lhes a gravidade do que estavam fazendo. Algumas pessoas saíam chorando, outras indignadas, mas todas eram desafiadas a encarar a verdade sobre o estado de suas almas. Esta severidade de Padre Pio não vinha de dureza de coração, mas de imenso amor pelas almas e de seu profundo conhecimento dos danos espirituais causados pela murmuração. Padre Pio orientava os fiéis a fazerem 2 exercícios espirituais diários para vencer o pecado da murmuração. O primeiro exercício é o silêncio interior. Quando vier a tentação de julgar, reclamar ou criticar, respire profundamente. Ofereça a Deus o impulso negativo e escolha conscientemente ficar em silêncio. O Salmo 39, versículo 2 diz: porei guarda a minha boca enquanto o ímpio estiver diante de mim. Padre Pio explicava que este silêncio não é passividade ou covardia, mas força espiritual e domínio próprio. É preciso coragem para calar quando todos ao redor estão falando mal. É preciso caráter para se recusar a participar de conversas maldosas. O segundo exercício espiritual que Padre Pio recomendava é a palavra caridosa. Não basta apenas parar de falar mal. É necessário substituir a crítica por uma palavra de misericórdia, de compreensão, de encorajamento. São Paulo nos exorta na carta aos Efésios, capítulo 4, versículo 32. Sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo vos perdoou. Padre Pio ensinava que cada vez que escolhemos dizer uma palavra bondosa em vez de uma crítica, estamos imitando Cristo e permitindo que o Espírito Santo transforme nosso coração. Ele dizia aos seus filhos espirituais: a língua que se cala por caridade faz mais bem à alma do que longas penitências corporais. Esta afirmação pode surpreender, mas revela a sabedoria espiritual profunda de Padre Pio. Muitas pessoas se dedicam a jejuns, vigílias e outras mortificações físicas, mas não conseguem controlar a língua. Padre Pio ensinava que de nada adianta castigar o corpo se a língua continua ferindo o próximo. O verdadeiro sacrifício que agrada a Deus é o sacrifício de calar uma crítica, de engolir uma reclamação, de não responder uma ofensa. Este é o jejum que Deus escolheu, conforme nos ensina o profeta Isaías, capítulo 58. O silêncio santo é médico para a alma ferida. A caridade nas palavras é remédio para o coração endurecido. A língua purificada atrai o Espírito Santo, como a flor atrai a abelha. Padre Pio vivia estas verdades intensamente em sua própria vida. Apesar de ser chamado a repreender duramente no confessionário quando necessário, em sua vida cotidiana,
Ele praticava o silêncio, evitava falar mal dos outros e tinha palavras de bondade mesmo para aqueles que o perseguiam e caluniavam. Seu exemplo pessoal dava autoridade aos seus ensinamentos. Ele não apenas pregava sobre o controle da língua, ele o vivia heroicamente. Padre Pio ensinava que o antídoto mais poderoso para a murmuração é a virtude da gratidão. A alma que agradece constantemente a Deus vê o bem em todas as situações. Louva a Deus nos mínimos detalhes da vida. Confia na providência divina mesmo nas dificuldades. Evita naturalmente falar mal dos outros e ilumina a casa e o coração com a luz da presença de Deus. São Paulo nos exorta na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Padre Pio dizia com convicção: a murmuração apaga a luz da alma, mas a gratidão a acende novamente. Esta é uma lei espiritual que ele observou ao longo de décadas de direção espiritual e ministério sacerdotal. As pessoas gratas eram as mais felizes, as mais santas, as mais cheias de paz. As pessoas ingratas e reclamadoras eram as mais miseráveis, as mais distantes de Deus, as mais vazias interiormente. A gratidão e a murmuração são forças opostas que não podem coexistir no mesmo coração. É preciso escolher qual delas alimentar através de nossas palavras e pensamentos diários. Cada vez que escolhemos agradecer em vez de reclamar, a graça cresce em nossa alma como uma semente plantada em boa terra. A paz retorna ao coração agitado como uma pomba que volta ao seu ninho. O Espírito Santo permanece e age livremente, não mais entristecido ou impedido por nossas palavras negativas. A carta aos Hebreus, capítulo 13, versículo 15, nos ensina: por meio de Jesus, pois ofereçamos sem cessar a Deus um sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Padre Pio explicava que este sacrifício de louvor é o oposto exato da murmuração. Em vez de palavras de crítica, palavras de gratidão. Em vez de reclamações, louvores. Em vez de julgamentos, bênçãos. Padre Pio ensinava uma prática espiritual concreta para cultivar a gratidão e vencer a murmuração. Ele recomendava que, ao final de cada dia, a pessoa fizesse um exame de consciência focado especificamente nas palavras pronunciadas durante o dia. Quantas vezes murmurei hoje? Quantas vezes critiquei? Quantas vezes reclamei? E então, em contrapartida, quantas vezes agradeci? Quantas vezes falei bem de alguém? Quantas vezes encorajei com minhas palavras? Este exercício diário de autoconhecimento é fundamental para o crescimento espiritual e para a libertação do pecado da murmuração. A gratidão não é apenas um sentimento agradável, mas uma escolha consciente e deliberada de reconhecer as bênçãos de Deus em todas as circunstâncias. Padre Pio vivia esta atitude heroicamente, mesmo em meio às terríveis dores causadas pelos estigmas, às humilhações impostas por superiores injustos, às calúnias espalhadas por inimigos maliciosos. Ele escolhia agradecer, escolhia louvar, escolhia ver a mão de Deus trabalhando até mesmo através do sofrimento. Esta atitude de gratidão o protegia da tentação de murmurar, reclamar ou se revoltar contra Deus e contra as pessoas. Padre Pio também ensinava sobre a importância da correção fraterna feita com caridade, distinguindo claramente entre murmuração e correção legítima. Não murmurar não significa que devemos ficar em silêncio diante do pecado ou da injustiça. Jesus nos ensina no Evangelho de Mateus, capítulo 18, versículos 15 a 17, o procedimento correto para a correção fraterna. Primeiro, falar diretamente com a pessoa. Depois, levar testemunhas. E, por fim, levar o caso à comunidade. O que caracteriza a murmuração é justamente o oposto: falar pelas costas, espalhar o problema para outros antes de falar com a pessoa envolvida, usar tom de crítica em vez de amor. A correção fraterna verdadeira é motivada pelo amor, busca o bem da pessoa, é feita em particular sempre que possível, é envolta em oração e em humildade, e visa a restauração, e não a destruição. Padre Pio era mestre nesta arte delicada. Em seu confessionário, ele corrigia com severidade quando necessário, mas sempre visando a conversão e a salvação da alma.
Ele não expunha publicamente os pecados das pessoas, não espalhava fofocas sobre seus penitentes, não usava o conhecimento que tinha das almas para humilhá-las diante dos outros. Sua severidade era sempre temperada pela caridade e pela confidencialidade. A diferença essencial está na motivação do coração. Você está falando para ajudar a pessoa ou para se sentir superior? Você está buscando a justiça ou simplesmente desabafando sua irritação? Você está disposto a confrontar a pessoa diretamente ou prefere falar apenas quando ela não está presente? Estas perguntas revelam se estamos no terreno da correção fraterna legítima ou da murmuração pecaminosa. Padre Pio ensinava que devemos sempre examinar nossas motivações antes de falar sobre os defeitos ou problemas de outra pessoa. São Tiago, capítulo 5, versículo 16, nos exorta: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para serdes curados. Padre Pio explicava que esta confissão mútua e oração intercessora são o modelo correto de relacionamento cristão. Em vez de espalhar os defeitos alheios através da murmuração, devemos confessar nossos próprios pecados com humildade e orar fervorosamente pelas pessoas que nos cercam. Esta inversão de foco, de criticar os outros para reconhecer nossas próprias falhas, é revolucionária e transformadora. Padre Pio ensinava que a vitória sobre a murmuração é um processo gradual que exige paciência, perseverança e muita graça divina. Não se vence este pecado da noite para o dia, especialmente se ele se tornou um hábito profundamente enraizado ao longo de anos ou décadas. O santo Capuchinho comparava este processo à cura de uma doença crônica. É necessário tratamento contínuo, disciplina rigorosa e confiança no médico divino que deseja nos curar. Cada pequena vitória deve ser celebrada. Cada recaída deve ser ocasião de humildade e renovação do compromisso. Ele recomendava fortemente o sacramento da confissão frequente como instrumento poderoso de cura e libertação. Na confissão, não apenas recebemos o perdão dos pecados de murmuração já cometidos, mas também recebemos graças especiais para vencer este pecado no futuro. O confessor sábio pode dar conselhos práticos, prescrever penitências apropriadas e acompanhar o progresso espiritual da pessoa. Padre Pio dizia que o demônio tem pavor do confessionário porque ali as almas recebem armas poderosas para derrotá-lo, especialmente no combate aos pecados da língua. A oração diária pedindo a Deus a graça de controlar a língua é absolutamente essencial. Padre Pio recomendava que se fizesse esta oração logo pela manhã, antes mesmo de sair de casa ou de começar as atividades do dia. Uma oração simples, mas poderosa. Senhor Jesus, coloca uma guarda em minha boca hoje. Não permitas que eu fira ninguém com minhas palavras. Ajuda-me a falar apenas o que edifica e promove a caridade. Esta oração matinal, feita com fé e sinceridade, obtém graças abundantes para vencer a tentação da murmuração ao longo do dia. O Salmo 141, versículo 3, expressa perfeitamente esta súplica: põe guarda, Senhor, a minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Padre Pio rezava este salmo frequentemente e o recomendava aos seus filhos espirituais. Ele ensinava que devemos nos colocar deliberadamente sob a proteção divina no que diz respeito à nossa língua, reconhecendo nossa fraqueza e nossa necessidade absoluta da graça de Deus. Sem esta ajuda divina, inevitavelmente cairemos de novo no pecado da murmuração. Padre Pio também ensinava sobre o poder da Eucaristia na transformação da língua e do coração. Quando recebemos Jesus Cristo verdadeiramente presente no Santíssimo Sacramento, recebemos aquele que é a palavra eterna de Deus, o Verbo feito carne. Esta união sacramental com Cristo tem poder transformador sobre todas as áreas de nossa vida, incluindo nossa forma de falar. Padre Pio encorajava seus filhos espirituais a comungar frequentemente, em estado de graça, e a pedir especificamente que Jesus purificasse suas línguas e corações. O Evangelho de João, capítulo 6, versículos 53 a 56, apresenta as palavras de Jesus sobre a Eucaristia. Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue,
Não tendes a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Padre Pio ensinava que esta vida eterna que Jesus promete começa já aqui na Terra e se manifesta também na transformação de nossa forma de falar. A pessoa que se alimenta regularmente da Eucaristia torna-se cada vez mais parecida com Cristo, inclusive em suas palavras. A devoção mariana era outro elemento fundamental no ensinamento de Padre Pio sobre a vitória contra a murmuração. Nossa Senhora, que é mãe da Igreja e mãe de todos os cristãos, tem poder especial de intercessão junto a seu Filho para obter graças de conversão e transformação. Padre Pio recomendava que se pedisse a Nossa Senhora, especialmente através do Santo Rosário, a graça de uma língua pura e caridosa. Maria Santíssima, que meditou todas as palavras de Jesus em seu coração conforme nos conta Lucas capítulo 2, versículo 19, pode nos ensinar a fazer o mesmo, guardar as palavras certas e descartar as palavras erradas. O rosário, rezado com devoção e atenção, tem poder transformador sobre toda a vida espiritual, incluindo nosso modo de falar. Padre Pio passava horas rezando o rosário e dizia que era uma de suas armas mais poderosas contra o demônio. Cada Ave Maria é uma invocação a Nossa Senhora para que interceda por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Esta intercessão maternal alcança também a cura de nossos pecados da língua, se pedirmos com fé e humildade. Padre Pio ensinava que devemos oferecer cada terço, especificamente pela intenção de vencer o pecado da murmuração. Padre Pio alertava também sobre a importância de escolher bem as companhias e os ambientes que frequentamos. Se passamos muito tempo com pessoas que murmuram constantemente, será extremamente difícil vencer este pecado em nossa própria vida. A murmuração é contagiosa como uma doença espiritual. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 33, nos adverte: não vos enganeis. As más conversações corrompem os bons costumes. Padre Pio ensinava que devemos ter a coragem de nos afastar de ambientes tóxicos e de conversas venenosas, mesmo que isso signifique ficar sozinho por um tempo. Às vezes é necessário tomar decisões radicais para proteger nossa alma. Se um grupo de amigos passa todo o tempo falando mal dos outros, pode ser necessário buscar novas amizades. Se o ambiente de trabalho é permeado de fofocas e críticas constantes, devemos criar uma bolha de proteção espiritual ao redor de nós, recusando-nos gentilmente, mas firmemente a participar dessas conversas. Se até mesmo dentro da família há murmuração excessiva, devemos ser luz e sal, conforme Jesus nos chama a ser em Mateus capítulo 5, versículos 13 a 14, oferecendo um exemplo diferente através de nossa recusa caridosa em falar mal dos outros. Padre Pio praticava heroicamente esta virtude de se afastar de conversas negativas. Quando confrades ou visitantes começavam a murmurar em sua presença, ele mudava de assunto, defendia a pessoa ausente ou simplesmente se retirava com uma desculpa educada. Ele não compactuava com a murmuração de ninguém, independentemente da posição ou autoridade da pessoa. Esta firmeza de caráter, aliada à caridade e à prudência, fazia dele um testemunho vivo do Evangelho e um desafio constante para todos ao seu redor. Ao mesmo tempo, Padre Pio ensinava que não devemos ser orgulhosos ou farisaicos em nossa recusa de murmurar. Não devemos olhar com desprezo para aqueles que ainda lutam com este pecado, nem nos considerar superiores por termos feito algum progresso nesta área. A humildade verdadeira reconhece que, sem a graça de Deus, qualquer um de nós pode cair novamente neste ou em qualquer outro pecado. São Paulo nos alerta na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Aquele que julga estar de pé, cuide para que não caia. Padre Pio alertava com firmeza: o pecado que muitos cometem todos os dias é o pecado da língua, especialmente a murmuração. Esta advertência atravessou décadas e continua extremamente atual e necessária em nossos dias. Vivemos em uma época de comunicação instantânea e massiva, onde as palavras se multiplicam nas redes sociais, nos aplicativos de mensagem, nos comentários online. O pecado da murmuração encontrou novos canais e novas formas de se manifestar, mas sua essência e sua gravidade permanecem as mesmas.
Falar mal do próximo, seja pessoalmente ou digitalmente, continua sendo um pecado que destrói o interior da alma. A murmuração parece pequena aos olhos do mundo, mas destrói o interior da pessoa que a pratica. Afasta a graça divina que nos santifica e nos sustenta. Esfria o amor que deveria caracterizar todo discípulo de Cristo. Entristece Deus que nos criou para o amor e não para a divisão. Mas o mesmo Deus que nos alerta sobre a gravidade deste pecado é o Deus que nos cura através de sua misericórdia infinita. Com silêncio santo, caridade genuína e gratidão constante, a alma renasce para uma vida nova em Cristo. A língua, que antes era instrumento de destruição, volta a ser instrumento de paz e edificação. O coração, que antes era morada de crítica e julgamento, volta a ser morada do Espírito Santo. As relações, que antes eram marcadas por divisão e ressentimento, voltam a ser marcadas por amor e compreensão. A comunidade, que antes sofria com fofocas e intrigas, volta a ser lugar de comunhão verdadeira. Tudo isso é possível pela graça de Deus, que é maior que todos os nossos pecados e mais poderosa que todos os nossos hábitos negativos. Não é tarde para começar esta jornada de transformação. Uma palavra santa transforma um dia inteiro, criando um efeito cascata de positividade e bênção. Um gesto de caridade cura o passado, restaurando relacionamentos que pareciam perdidos. Um coração agradecido abre portas que estavam fechadas, permitindo que a graça divina flua livremente. Padre Pio viveu estas verdades e as ensinou com a autoridade de quem experimentou pessoalmente o poder transformador de Deus. Seu testemunho atravessa o tempo e chega até nós como um farol de luz em meio à escuridão de nossos pecados cotidianos. O desafio que Padre Pio lança a cada um de nós é simples, mas não fácil. Vigiar a língua, controlar as palavras, cultivar a caridade, praticar o silêncio santo, escolher a gratidão. Este desafio exige coragem, perseverança e dependência total da graça divina. Não podemos vencê-lo sozinhos, mas com Deus tudo é possível, conforme nos assegura Jesus em Mateus, capítulo 19, versículo 26. A vitória sobre o pecado da murmuração é possível, é real, e está ao alcance de todos que desejam sinceramente mudar e que se abrem humildemente à ação do Espírito Santo. Concluo este roteiro com uma oração que Padre Pio recomendava aos seus filhos espirituais, uma súplica humilde e confiante ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, que pela tua paixão e morte redimiste o mundo inteiro, purifica minha língua de toda palavra má, de toda crítica injusta, de toda murmuração destrutiva. Faz de minhas palavras sementes de paz, não de divisão. Ajuda-me a falar apenas o que edifica, o que promove a caridade, o que glorifica o teu santo nome. Guarda minha boca das armadilhas do inimigo. Enche meu coração de gratidão para que minhas palavras sejam expressão de louvor e não de reclamação. Pela intercessão de Nossa Senhora e de São Padre Pio, concede-me a graça de vencer o pecado da murmuração. Amém. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre você e permaneça para sempre. Que Nossa Senhora cubra você com seu manto protetor. Que São Padre Pio interceda por você diante do trono de Deus. Que os santos anjos guardem sua boca de toda palavra má, e que você experimente já nesta vida a alegria profunda de uma língua purificada e de um coração cheio de caridade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.